Sabe aquela sensação de que os filmes de ação dos anos 80 eram diferentes, mais reais, mais viscerais? Você lembra de ver o Robocop caminhando pelas ruas de Detroit, ou o T-800 surgindo das chamas? Aquelas explosões pareciam ter peso, a destruição parecia palpável. Não era só a sua imaginação de criança. Havia um segredo por trás daquela magia. Uma arte que hoje parece quase perdida. E se eu te dissesse que a resposta não está nos computadores, mas sim no suor, na pólvora e na coragem de artistas geniais? Se essa nostalgia bateu forte aí, se você também sente falta dessa época de ouro do cinema, faça um favor a si mesmo. Se inscreva agora no canal, porque a viagem que vamos fazer hoje vai te levar de volta para a cadeira do cinema, com o coração na boca. Hoje, a gente vive na era do CGI. A computação gráfica. Qualquer coisa é possível com um clique de mouse. Prédios desmoronam, exércitos colossais se enfrentam, mundos inteiros são criados do zero. É impressionante, sem dúvida. Mas vamos ser sinceros, quantas vezes você assistiu a uma cena de destruição em massa e pensou: legal, mas parece um videogame? Falta alguma coisa? Não falta? Aquele impacto físico, aquele perigo real que a gente sentia mesmo através da tela. Nos anos 80, o jogo era outro. A regra era: se você quer explodir algo, você explode algo. De verdade. A palavra-chave era efeitos práticos. E o coração desses efeitos eram os squibs. Sabe aquelas cenas em que o herói é atingido por tiros e vemos pequenos jatos de sangue falso saindo da sua roupa? Isso são squibs, pequenas cargas explosivas, cuidadosamente posicionadas por especialistas, que detonavam para simular o impacto de uma bala. Agora, imagine isso multiplicado por 1000. Em filmes como Duro de Matar. Cada parede que Bruce Willis atravessava, cada janela que se estilhaçava, cada faísca que voava, tudo era real. Eram squibs detonando, pedaços de gesso e madeira cenográfica voando para todo lado. O caos era coreografado. Não havia botão de desfazer. Se a cena desse errado, a equipe teria que reconstruir o cenário inteiro para tentar de novo. Essa pressão, esse risco, criava uma tensão que a câmera capturava perfeitamente. A gente sente o perigo porque o perigo de fato estava ali, e quando a escala precisava ser maior, como explodir um prédio inteiro ou um tanque de guerra sem levar um estúdio à falência? A resposta estava na arte das miniaturas. Mas esqueça os brinquedos de plástico. Estamos falando de réplicas incrivelmente detalhadas, construídas por artesãos que eram verdadeiros escultores e engenheiros. Eles criavam cidades em miniatura, veículos perfeitos, tudo com um nível de detalhe absurdo. O truque era filmar essas miniaturas de um jeito especial. Eles usavam câmeras de alta velocidade, filmando a, digamos, 300 frames por segundo. Quando essa filmagem era reproduzida em velocidade normal, a 24 frames por segundo, a explosão, que na realidade durou uma fração de segundo, parecia lenta, pesada, colossal. O fogo parecia se mover com a lentidão de uma bola de fogo real de centenas de metros. A fumaça subia com a densidade correta. A ilusão de escala era perfeita. Quando você viu o Atat sendo derrubado em Um Império Contra-Ataca, ou a Casa Branca sendo pulverizada em Independence Day, sim, já nos anos 90, mas usando a mesma técnica, você estava vendo miniaturas explodindo de forma espetacular. Mas talvez o elemento mais crucial, o que realmente nos conectava com a ação, éramos Double. Homens e mulheres de uma coragem inacreditável. Hoje, muito do trabalho de risco é feito digitalmente. Um ator salta na frente de uma tela verde e depois é inserido em um prédio em chamas. Nos anos 80, se a cena pedia que um personagem saltasse de um carro em movimento, um dublê saltava de um carro em movimento. Se ele precisava ser arremessado por uma explosão, ele era amarrado a um cabo e arremessado de verdade. Eles eram atletas, acrobatas e, acima de tudo, planejadores meticulosos. Cada salto, cada queda, cada cena de luta era ensaiada à exaustão para minimizar os riscos. Mas o risco nunca desaparecia. O famoso salto do Nakatomi Plaza, em Duro de Matar, foi um dublê de verdade, saltando do topo de um prédio menos com um airbag gigante lá embaixo. Claro, mas ainda assim, era um salto real. Essa entrega física
Esse sacrifício trazia uma autenticidade que nenhum pixel consegue replicar. A gente via um ser humano de verdade ali, no meio do fogo e da fumaça. Isso nos fazia aprender a respiração. Pensei em Rambo, programado para matar. Cada emboscada na floresta, cada cabana que ia pelos ares. Sylvester Stallone, conhecido por dispensar dublês em muitas cenas, estava no meio daquela confusão. O suor era real. A lama era real. O cansaço era real. A fisicalidade do ator se misturava com a fisicalidade dos efeitos. Em O Exterminador do Futuro 2, quando o caminhão de nitrogênio líquido explode, a equipe realmente explodiu um caminhão. Eles só tinham uma chance para acertar. E acertaram em cheio. Essa combinação de pirotecnia real, miniaturas detalhadas e a coragem dos dublês criavam um espetáculo que parecia tangível. A gente não só via a explosão, a gente quase sentia o calor, o som, a onda de choque. Não é uma crítica ao CGI. A computação gráfica abriu portas para histórias que seriam impossíveis de contar antes. Mas é uma celebração a uma forma de arte. Uma arte que exigia planejamento, precisão e uma dose gigantesca de audácia. Era uma dança perigosa entre a física e a imaginação. Quando vemos um filme dos anos 80, estamos vendo o resultado do trabalho de centenas de artistas que sujaram as mãos, que sentiram o cheiro de pólvora, que construíram e destruíram mundos com as próprias mãos. É por isso que essas explosões ainda ecoam na nossa memória. Elas não eram apenas efeitos visuais, eram eventos reais, capturados para sempre na película. Elas tinham peso, tinham textura, tinham alma. Então, da próxima vez que você rever um clássico dessa década, preste atenção. Veja além da história. Veja a arte, a engenhosidade, a coragem. Lembre-se que por trás de cada faísca havia um artista arriscando tudo para criar um momento inesquecível para você. E essa, talvez, seja a verdadeira magia do cinema. Espero que você tenha gostado dessa viagem nostálgica tanto quanto eu. Se você se lembrou de algum filme ou de alguma cena que te marcou, deixa aqui nos comentários. Vamos conversar sobre isso. E o mais importante, se você acredita que essa magia do cinema precisa ser celebrada, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.